nome é Max. O objetivo desse canal é dar dicas para quem está querendo começar a jogar RPG ou se interessa por essa área, né? Viu alguns filmes, algumas séries, como agora da Netflix, Stranger Things, e quer conhecer um pouquinho. Eu tenho mais ou menos uns 25 anos de experiência como mestre de RPG e eu jogo mais ou menos há 26 anos. Praticamente depois do primeiro ano de RPG eu comecei a mestrar. Oh, really? Pra quem não conhece RPG é um jogo de interpretação de personagem. Role Playing Game. Literalmente falando. Não é necessariamente só uma questão de planilhas ou de textos ou de dados. É mais focado na ação dos jogadores do que na estatística necessariamente. Porém, você precisa de uma planilha para entender quem é seu personagem. Basicamente é você participar e compartilhar a história com quem está contando. @Devilcrop fez a pergunta: Orientações para quem quer começar a jogar RPG. Alguma referência básica? Referência básica, padrão de todos os jogadores de RPG, qualquer sistema, qualquer coisa, é Senhor dos Anéis. You shall not pass! Ponto. Não tem o que questionar. Você vai ler Senhor dos Anéis, ou vai ver o filme Senhor dos Anéis, ou Hobbit, Silmarillion, qualquer coisa nesse sentido, para entender como funciona um grupo de RPG. Que basicamente ali está o resumo de tudo que é feito no RPG. Você tem um grupo composto de várias pessoas, cada um desempenha um papel para chegar numa missão, cumprir uma missão. Senhor dos Anéis criou um mundo de fantasia perfeito para quem quer jogar RPG. O cenário com os vilões, os chefes, é quase como se você jogasse videogame ali. Você tem o seu personagem começa fraco, vai evoluindo, vai cumprindo missões, vai aprendendo, vai adquirindo experiência, vai ficando mais forte, enfrenta o primeiro chefe. O primeiro chefe causa uma série de problemas que impactam na história, e aí ele vai para o segundo chefe e termina no terceiro chefe, cumprindo a missão base. Você tem uma campanha que é uma aventura completa, desde que o herói começou até o herói terminar. É quase uma epopeia. E o herói passa por fases, e essas fases você percebe no livro ou no filme Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. Você tem pequenas missões, que a gente chama de side quest. Você cumprindo essas pequenas missões, você ganha um pouquinho a mais de experiência para cumprir a missão principal. @Jéssica Lorento. Na sua opinião, qual o melhor jogo para quem nunca jogou RPG? Se a gente está falando de jogo de RPG com os amigos numa mesa, aí a gente não está falando de jogo, a gente está falando de sistema. No RPG você vai encontrar vários sistemas. O mais famoso é o D&D, que está em todos os filmes, é baseado no Senhor dos Anéis, basicamente o que é Senhor dos Anéis mesmo, mas existem outros sistemas. O D&D ele é mais focado em ação e aventura. Existe um outro sistema que é muito famoso também, que é o Storyteller. Você vê vampiro, lobisomem, mago, você tem um contador de histórias, que é chamado de narrador, nesse caso não é chamado de mestre, e os jogadores ficam participando da história. Tem a ficha, tem os dados, tem tudo igual. Porém, é menos focado na aventura, é mais focado no narrador contando a cena, narrando aquela cena, o jogador participando. Além desses dois, existem vários. São dezenas de sistemas, centenas de sistemas, e muitos mestres, depois de um tempo de experiência, começam a criar os próprios sistemas. Tô no carro, pastor. Nossa. Os mestres, depois de certo tempo, né, com uma certa experiência, começam a criar os próprios sistemas. Eu mesmo sempre adapto um sistema ou outro para minhas campanhas, porque fica mais divertido. Você modificar uma regra, modificar um detalhezinho para dar um certo susto no jogador. Quando o jogador é experiente, ele começa a criar alguns gatilhos, né? Mas se a gente está falando de jogo eletrônico, um dos melhores jogos para quem quer aprender a jogar RPG, para quem quer entender o RPG, é World of Warcraft. Ali tem basicamente tudo que você precisa saber para você jogar um RPG de mesa, tem ali no RPG eletrônico. Os outros RPGs eletrônicos geralmente não são assim. São muito fechados, você acaba seguindo exatamente o que o jogo quer. Mas o World of Warcraft, também Skyrim, quem conhece Elder Scrolls. Kaito the Dragon perguntou: tem muita gente que joga RPG no Brasil? Sim, muita gente. Mas acontece que geralmente não ficam muito em evidência, não tanto quanto jogadores de jogos de carta
ou de, por exemplo, Pokémon GO agora, né, há pouco tempo, porque você joga num ambiente fechado e controlado, você não vai jogar com pessoas escutando. No começo eu falei que é um jogo de interpretação de personagem. Interpretação de personagem, você vai interagir com os outros jogadores, cada um interpretando o próprio personagem. Então não é você que está falando, você está atuando naquele momento. A ficha é um complemento. Isso causa um certo espanto. Imagina você num centro de uma cidade, interpretando um bárbaro, gritando, berrando, falando palavrões, esbravejando. Então imagina, isso vai acarretar uma série de problemas. Existe muita gente sim que joga, geralmente nas cozinhas das casas das mães, né? São adolescentes que se reúnem ao redor de uma mesa, ou nos porões, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto porão. E existem locais especializados em agrupar esses jogadores. Acabam levando os jogadores para uma mesa, existem encontros grandes, vários jogadores diferentes. Mas sim, basicamente o Brasil tem uma das maiores concentrações de jogadores do mundo. Sofia Daenerys, Mãe dos Dragões. Qual a diferença entre RPG eletrônico e RPG de mesa? Toda. Em todos os aspectos que é possível, é diferente. Primeiro que no RPG eletrônico você não joga RPG ao pé da letra, tirando uns poucos que se assemelham mais, como Skyrim ou World of Warcraft. O RPG eletrônico ele é mais para você jogar linearmente, você vai andando para frente e sempre o jogo te empurra naquela direção. Você tem que fazer uma ação, se você fizer aquela ação, você passa de fase, continua vivo e ganha uma recompensa. Se você não fizer, você morre e acaba o jogo ali. No RPG de mesa não, você não precisa fazer aquela ação, né? No RPG de mesa você não ganha experiência ao simplesmente matar um personagem, um chefe, alguma coisa. Você ganha experiência no decorrer da campanha. A diferença dos dois é que o RPG eletrônico ele foca na recompensa no final da viagem e o RPG de mesa ele foca na recompensa durante a viagem. @Kirito. Você gosta de animes? Tem algum anime que fala de RPG? Sim. Tem vários animes que falam de RPG e tem vários RPGs que falam de animes. Basicamente o que mais engloba o mundo do RPG nele é justamente o do personagem Kirito, que é o Sword Art Online, que conta a aventura de um grupo de jogadores, mas aí de jogadores de RPG eletrônico, que passam por uma experiência de imersão. É uma tecnologia que ainda não existe, mas que a gente está engatinhando para isso. Uma tecnologia em que você deita numa cama e seu cérebro é conectado a uma máquina e você tem todas as sensações naquela máquina como se você estivesse vivendo aquilo. Isso a gente tem uma tecnologia ainda embrionária, mas quem sabe daqui a uns 30 anos a gente tem isso. No RPG, no anime, os personagens ficam presos dentro do jogo e acabam tendo que viver verdadeiras campanhas de RPG para sair desse jogo. É um anime muito popular, quem não assistiu vale a pena ver. E no mundo do RPG a gente tem vários sistemas e várias aventuras, várias adaptações feitas pensando no mundo do anime. Um sistema nacional que ganhou muito destaque há uns 10, 15 anos atrás é o 3DT. Ele é pensado justamente no mundo dos super-heróis, aí englobando anime e quadrinho, em que todos os personagens são super poderosos e vivem no mundo normal moderno. @Sonic Blaster. O que preciso para começar a jogar? De uma folha, um dado, uma caneta e um amigo, só. Muita gente acha que precisa comprar cenário, comprar muita coisa. Não, para começar a jogar você precisa ter imaginação, você tem que gostar do que você está fazendo. Precisa jogar, você precisa escrever quem é seu personagem. Não adianta só você pegar uma folha e escrever que eu tenho força 5, destreza 7, não vai te adicionar de nada. Quem é seu personagem, o que ele faz, quais são as características dele. Você vai criar uma pessoa, criar um personagem. E aí o seu amigo ou você, um dos dois, vai criar a história. E o seu personagem vai caminhar naquela história. A folha vai servir para anotar seus atributos. O dado vai servir para você calcular a eficiência dos seus atributos no decorrer da história. Mas basicamente você precisa de uma folha, uma caneta, um dado e um amigo. Oi, meu nome é Max. Eu não lembro mais o que eu tenho, deixa eu ver. Oi, meu nome é Max. Não sei. Fazendo só assim, tá bom? Se a gente está falando de jogo com
conceito de jogo em geral, então os melhores jogos eletrônicos que se assemelham ao... Se a gente está falando de jogo... Se a gente está falando de jogo com um conceito de jogo em geral,